Fala galera, marujos e marujas, navegantes deste oceano chamado inconsciente. Pessoal, hoje a gente vai continuar essa série de responder perguntas aqui no canal e hoje eu vou responder a pergunta da Carol Vantuil, que ela me mandou lá no Instagram do canal. Você quer que eu faça um vídeo para você também? Manda para mim, comenta nesse vídeo, manda aqui pelo YouTube, manda lá no canal, no Instagram do canal. Siga a gente nas redes sociais, que sempre que possível eu vou fazer um vídeo tirando as dúvidas que vocês tenham em torno da psicologia. Mas sem mais delongas, roda a vinheta. Galera, essa é a questão da Carol Vantuil, então ela manda assim pra mim. Rafa, gosto muito do seu trabalho e do conteúdo do seu canal. Gostaria de ouvir sobre pessoas mentirosas e manipuladoras, se isso pode ser patológico mentalmente ou é uma habilidade conquistada com o tempo. Não sei se ficou claro, espero que sim. E uma outra pergunta, a pessoa pode não perceber que é manipuladora ou elas são conscientes disso? Carol, muito boa a sua pergunta. E sim, ficou muito claro o que você quis dizer. E eu vou trazer aqui para você alguns pontos importantes, tanto da patologia, porque sim, pode ser uma patologia, e sim, pode ser um comportamento aprendido, tá? E por que que a gente fica nisso? Vamos explicar aqui por partes. A primeira parte é sim, você já deve ter ouvido esta palavrinha chamada mitomania. A mitomania, ela é o hábito de mentir, de contar pequenas mentiras, né? São aquelas pessoas que precisam da mentira e quando elas se percebem, elas já estão falando alguma mentira, elas já estão cometendo, para alguns uma gafe, para alguns um comportamento imoral, de inventar pequenas histórias, em alguns casos inventar histórias muito grandes, assim, que pode comprometer até a segurança dela e o bem-estar dela e de outras pessoas também. E por que que elas fazem isso? Muitas vezes essa patologia, ela me traz uma necessidade emocional de fazer isso. Eu preciso fazer isso porque a pessoa, ela não tem controle dessa escolha. É como se ela fosse uma passageira do consciente dela. Ela não consegue ter controle, né? A gente pode olhar para cá e falar assim, porra, mas aí é só a pessoa não mentir, não precisa mentir. É uma coisa tão idiota ficar mentindo, pô, que chato. Sim, para nós é muito chato, né? Ninguém gosta de mentiras, mas a pessoa não percebe. É como se ela não conseguisse manter dentro dela esse controle, essa vontade de mentir. E aí ela vem e coloca a mentira. E principalmente, eu até cometi aqui uma gafe, não é apenas uma vontade, é como se fosse uma obrigação. Ela não tem escolha diante desses gatilhos da mentira. E como que ela pode ser ajudada? Com tratamento terapêutico, com tratamento psicológico, em alguns casos até com uma intervenção medicamentosa, isso pode vir a diminuir, melhorar, e com o tempo, né, isso aí vai se dissipando e a pessoa não entende mais essa necessidade de precisar contar casos ou mentiras para ser aceita ou ser adorada. E aí a gente entra no outro ponto, a mentira, né? Essa questão de ser manipuladora, essa questão de estar mentindo. Será que assim é uma coisa que elas escolhem? Por que que as pessoas são tão malvadas? Por que que elas são tão ruins? Bom, primeiro ponto, para eu ser manipulador, eu preciso também de um manipulado. Então a pessoa que está sendo manipulada, ela também precisa desse contexto de manipulação. Ela sente essa necessidade. Pode ser muito inconsciente, quase que em 100% dos casos, essa necessidade de ser manipulado, de ser abusado, de ser enganado, é uma necessidade que está inconsciente e a pessoa não percebe. Mas, dentro de uma postura de manipulação, eu tenho tanto o manipulador quanto o manipulado em um estado da psique onde eles estão precisando desses dois pontos de vivência. Mas onde a gente começa a perceber uma boa relação com a mentira? Um exemplo que eu dou muito, que pode acontecer,
A mentira pode ser um comportamento aprendido. Então veja lá, né? Vamos aqui de novo colocar a culpa sobre os pais. Por quê? Porque nós, conforme vamos crescendo, vamos ser pais e mães. Então quem nunca viu ou quem nunca já esteve dentro de um cenário onde eu participo da seguinte maneira. Tá ali a mãe com um filho menor e um filho um pouquinho maior, e o filho menor se depara com aqueles balões que ficam nos shoppings, né, que tem em São Paulo aqui, e a hora que a criança olha aquele balão e fala, ai mamãe, eu quero, e ela fala, a gente só vai ver uma coisa ali e já volta. E aí a mãe pega na mão dessa criança menor, e a criança maior ali pergunta para ela, nossa, nós vamos voltar mesmo? E a mãe olha para a criança e fala assim, não, ele esquece. Veja, eles podem esquecer, o inconsciente não. Então, esta criança que está ali crescendo, que tem parte da sua libido projetada nesta mãe, que tem parte desses valores projetados nessa mãe, ela começa a ter uma ideia de que mentir pode trazer vantagens, que mentir tem os seus benefícios. E aí ela vai começar a adotar o comportamento de mentira. Por quê? Porque ela entendeu que quem ama também mente. Porque ela ama a mãe e na seguinte a mãe vai falar, você é o amor da minha vida e você pode confiar em mim, porque a mamãe jamais vai te abandonar. Né? E aí o nosso coraçãozinho fica cheio de amor, fica todo felpudinho, fica todo acarinhado e eu começo a entender que quem me ama também mente, que quem me ama também me engana. E eu entendo que quando eu amar alguém, eu viver com alguém, contar pequenas mentirinhas ou não toda a verdade é um caminho de amor, não vai fazer mal. E quando eu vejo, eu já estou num poço sem fundo de mentiras, manipulações, de repressões emocionais e por aí vai. Então sim, Carol, pode ser que a mentira seja um comportamento. E o que vai acontecer neste comportamento? O que vai alimentar este comportamento? E aí a gente entra numa área do comportamental. São o que a gente chama de reforços positivos. Então eu contei uma mentirinha, deu certo. Eu conto uma outra mentirinha, dá certo. E eu vou ficando nessas mentirinhas. Entendeu? Então muitas vezes a pessoa pode estar num quadro de manipulação e de mentira e de controle e não se dar conta do grau de periculosidade que ela está, ou o grau de maldade ou de nocividade que ela está se representando para o outro. O que a gente pode fazer para ajudar essa pessoa? Primeiro ponto, deixar de colocar na nossa cabeça que todo manipulador e mentiroso é uma pessoa malvada, maléfica, que quer tomar a minha vida e destruí-la. Muitas vezes essa pessoa não sabe o que está fazendo, então vamos posicioná-la. E em si, perceber que está repetindo o comportamento e que aquilo ali não está dando resultado apenas falar, aí a gente precisa se posicionar. E aí o posicionamento, às vezes, é sendo um pouco mais austero, é rompendo algumas relações, é levando para ela a necessidade de que ela precisa de ajuda, mas sempre de uma maneira muito cuidadosa, sem escândalos, sem exposições, sem difamações, sem machucar ainda mais o psicológico daquela pessoa, ajudando ela a encontrar um psicólogo, um tratamento ou alguém que possa ajudá-la no problema dela. Beleza, Carol? Espero ter respondido você, espero ter respondido todos vocês que estão assistindo e não se esqueçam, pintou dúvida, quer quebrar algum mito da psicologia ou da terapia clínica ou do comportamento? Manda aqui pra gente que eu vou ter o imenso prazer de responder vocês. Galera, muito obrigado a todos vocês que preferiram estar aqui do que em qualquer outro lugar. Beijo para quem é de beijo, abraço para quem é de abraço.